amo evangelizar, falar de Jesus às almas, falar de como Cristo ressuscitou, como Cristo salva, e isso é maravilhoso demais. Porém, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tem vezes que eu me canso. Tem vezes que me dá um desânimo que eu não quero evangelizar. Já aconteceu com você de você amar fazer a obra, pregar, às vezes acontece comigo até na pregação, de você não querer ir? Então, mas um certo dia Deus me mostrou e me revelou que evangelizar almas é uma das maiores maravilhas para o seu reino. Esses tempos atrás, nós estávamos no nosso projeto Brasão. Para quem não sabe, eu e meus pais temos um projeto de evangelizar o Braz chamado Projeto Brasão. É o nosso maior foco aqui no evangelismo em São Paulo. E nesse projeto está a entrega de hot dogs para os moradores de rua, lá no Lago da Concórdia. E acontece que esses dias eu não queria ir. Meus pais decidiram de ir no dia anterior ao Natal, se não me falha a memória, e eu não queria ir. Eu estava relutando. Mas para não desagradar meus pais, eu resolvi ir, mesmo assim, sabe? Quis comprar as coisas rápido para terminar logo e eu querer dormir, que geralmente nós faz isso de manhãzinha. Bom, em resumo, chegamos lá no Lago da Concórdia, entregamos os hot dogs para os moradores de rua e acontece que, de algum modo, os moradores de rua diminuíram. Tipo, não tinha muito morador de rua, nós entregamos geralmente 70, né? Então, pela quantidade, foi muito pouco. Então, decidimos de deixar sobrando 3 hot dogs e combinamos entre nós, ó, numa volta, né, para nossa casa, se nós encontrar algum morador de rua, algum pedinte e tal, nós dá o hot dog para ele. E isso me toca muito profundamente, porque a partir daí, a partir desses poucos moradores que não pegaram e fizeram com que sobejassem 3 hot dogs, Deus falou comigo. Na volta, nós paramos num farol, né? E nesse farol tinha um morador de rua ali na frente pedindo comida, tava pedindo dinheiro. E então eu olhei pra ele, né? Eu não queria deixar sobrando o alimento, né? Embora eu estava sem vontade de fazer, mas eu não queria deixar sobrando. Então eu olhei pra ele e falei, avisei meus pais, né? E chamei ele. Eu percebi que ele tava tendo dificuldade de andar. Ele usava muleta, né? E tava tendo muita dificuldade para andar. Ele ficava quase tropicando, sabe? Tropeçando, mas ele não estava bem. Foi quando eu percebi que ele tava com falta de massa encefálica. Tava murchado a cabeça dele, infelizmente. Em resumo, eu entreguei aqueles 2 hot dog pra ele, na simplicidade, sabe? Falei de Jesus pra ele, mas Deus usou a minha mãe e através de como Deus usou a minha mãe, falou comigo também. Aleluia. Aquele morador de rua recebeu as palavras da minha mãe falando: Jesus salva, Jesus cura, crê no Senhor Jesus, crê em Cristo. E ele fazia um sinal que era assim, ó. Ele apontava aqui pro pescoço e falava que não conseguia falar. E ele ouviu as palavras da minha mãe, não conseguia entender e chorou. E então, depois que a minha mãe falou aquilo, ele olhou pra nós e falou assim: Amém. Sabe, com aquela voz que ele não conseguia falar, mas ele tentava. Então, ele falava: Amém. E eu vi que ele se afastou um pouco de nós, o farol abriu, né? Aí eu olhei a cena, ele tava chorando. Eu sou uma pessoa que, por ler muita Bíblia, eu sempre evito o emocionalismo, mas ali eu realmente senti que aquela alma aceitou a Jesus, que aquela alma aceitou as palavras de Cristo. Tava ali moribundo, mas Jesus encontrou aquela alma. Por isso que a igreja tem que fazer esse papel de evangelizar, falar de Cristo.